México e Canadá fazem um acordo com os Estados Unidos e começam o envio de militares para a fronteira com o país. Enquanto isso, o Equador, em uma política muito parecida com a do Trump, anuncia sobretaxas ao governo mexicano. O que está rolando, hein? Falar um pouquinho também sobre um possível acordo histórico entre El Salvador e Estados Unidos, com a venda, entre aspas, de prisioneiros dos Estados Unidos para El Salvador. Enquanto isso, Guantánamo, a prisão localizada em território cubano, começa a receber os primeiros prisioneiros. Falar um pouquinho também, galera, sobre as mudanças políticas significativas com essa retórica agressiva e até intervencionista do Trump, mas conseguindo vantagens no canal do Panamá, na questão da Groenlândia, Canadá, México, até a questão dos deportados em relação à Colômbia, mas, ao mesmo tempo, a oposição alega que ele está cantando vitória sem objetivos concretos. E aí, será que as políticas do Trump estão dando certo? China anuncia retaliações em relação à sobretaxa de produtos americanos, colocando aí taxas de 15% a 10% em produtos estratégicos dos Estados Unidos e abre uma investigação contra a Google, aplicando a lei chinesa antitrust. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a questão do Trump, que fala que a Ucrânia, para continuar recebendo ajuda estratégica militar e econômica, deve conceder às suas terras raras minerais raros. Vamos ver, galera, porque isso é estratégico. São reservas estimadas em quase 10 trilhões de dólares, enquanto a gente tem a República Democrática do Congo conseguindo, a partir do movimento M23, um acordo de cessar-fogo, pelo menos provisório. O que está rolando no país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, maior conta e corretora internacional aqui do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você que é meu inscrito a possibilidade de comprar dólares em um momento em que o dólar está em queda bruta. Geralmente, não é recomendação, tá? Mas geralmente são os momentos que eu aproveito para fazer as minhas compras. E dolarizar a parte da minha carteira. Porque, historicamente, o dólar, inclusive você pode até fazer investimentos, tá? Em renda fixa, renda variável, dentro da Nomad, sem taxa de corretagem, se mostrou uma moeda muito menos inflacionária. Então, geralmente, eu aproveito para fazer as minhas comprinhas aí para diversificar minhas posições. Com a Nomad, cara, você tem essa oportunidade de maneira muito baratinha, tá? Taxas, assim, muito menores que as praticadas pelo mercado. Além de tudo, você compra os seus dólares e pode utilizar cartão físico ou digital em mais de 180 países. Com o meu cupom RICARDO20, você tem a possibilidade de, na sua compra de dólares por uma taxa muito baixa, ainda ter acesso a 20 dólares de cashback. Pô, galera, você quer oportunidade melhor do que essa? Lembrando também que eles oferecem o cartão Nomad Explore, que você pode ali fazendo as suas compras, pagando serviços, restaurantes, enfim, e vai ganhando cashback dolarizado para montar suas posições. É gratuito, sem burocracia, sem taxa. Cara, eu recomendo bastante, tá, que você abra a conta na Nomad, porque eu tô falando da maior conta internacional e a melhor também do nosso Brasilzão, beleza? Eu só ofereço serviços e produtos que eu uso e que eu gosto, tá? E tô oferecendo aí para vocês porque acho que vale bastante a pena. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve um acordo, inclusive foi até caricato, né, porque geopolítica muda constantemente. Ontem eu tinha postado o vídeo para vocês das retaliações que o governo canadense estava fazendo em relação aos produtos americanos, em relação ao sentimento nacional da população canadense, que sim, critica o Justin Trudeau, mas também começa a criticar os Estados Unidos, alegando que existe um relacionamento histórico, um relacionamento cultural, relacionamento até mesmo militar entre os dois países, que foi desrespeitado pelo governo Trump. A gente teve o caso, por exemplo, né, do time de Toronto da NBA, que vaiou o time americano que foi jogar, por exemplo, no Canadá. Partidas de hóquei também, retaliações em relação a supermercados, indicando, olha, esse aqui são os produtos canadenses, não comprem produtos dos Estados Unidos. Então havia um sentimento assim de nacionalismo da população canadense frente às retaliações do governo Trump. De repente vem a notícia que, assim como o México, o Canadá também fez um acordo com os Estados Unidos. Esse acordo prevê o envio de 1,3 bilhão de dólares para questão de proteção da fronteira entre Canadá e Estados Unidos e também envio de 10 mil militares da Guarda Nacional para atuar na proteção da fronteira, principalmente em relação à entrada de imigrantes regulares e também à questão do fentanil. Embora valha dizer, pessoal, que o Canadá alega que somente 1% do fentanil que entra no território dos Estados Unidos é de fato o fentanil que vem do território canadense.
Mas foi um acordo que paralisou, pelo menos durante um mês, essa disputa aí entre Canadá e Estados Unidos. A Claudia Sheinbaum, presidente do México, também fez um acordo muito similar, que tem a promessa de proteção das fronteiras, atuar junto ao Estado americano no combate ao tráfico, enfim, né, ali que acontece na fronteira, e convenhamos que é um acordo importante aí para os Estados Unidos. A gente vai analisar até daqui a pouquinho se de fato é uma vitória para o Trump, mas o que ele vem vendendo para a sua população, e de fato algumas conquistas importantes aconteceram, é que ele colocou possibilidade de intervenção, de anexação, enfim, e está colhendo os louros agora, já que o mundo tem medo dos Estados Unidos e da sua força, tanto militar, mas também sua força econômica. Enquanto isso, olha que interessante, né? Daniel Noboa, para quem não sabe, que é o presidente do Equador, anunciou uma medida de retaliação frente aos mexicanos, anunciando taxas de 27% em relação aos produtos do México. Nossa, professor, mas por que isso está acontecendo, né? Lembrando que o Daniel Noboa, ele é um presidente de direita e que também tem o Nayib Bukele, o Trump aí como inspirações, tá? O Daniel Noboa, ele alega que existe uma concorrência desleal em relação aos produtos mexicanos e por isso sobretaxou o país. Fato é que o ano passado a gente teve um entrave, um embate diplomático entre os dois países, talvez vocês se lembrem, porque um ex-político do Equador, conhecido como George Glass, ele estava sendo acusado ali de escândalo de corrupção, inclusive envolvendo a Odebrecht, né? Ou seja, o Brasil aí exportando, né? Bom, enfim, vamos pular essa parte. Mas envolvendo possíveis escândalos. Ele alegava que era, na verdade, uma perseguição da política, da justiça do Equador e conseguiu asilo na embaixada mexicana. Pelos princípios da Convenção de Genebra, você não pode violar o espaço diplomático, as representações diplomáticas. Mesmo assim, o Equador, ele fez uma invasão à embaixada mexicana, acabou pegando George Glass e prendendo ele, o que o México considerou como um absurdo. Inclusive, à época, até trouxe para vocês, países que compactuavam mais com o ideal do Equador, como, por exemplo, a própria Argentina de Milei e o próprio Estados Unidos na época do Biden, reclamaram dessa medida, alegando que a inviolabilidade das representações diplomáticas deveria ser mantida. Desde então, os dois países não voltaram a ter negociações de alto topo, assim, né, de alta representatividade. Talvez seja uma medida retaliatória. Vale lembrar, pessoal, que o México falou que não tem nenhum problema, visto que o Equador corresponde somente a 0,4% do comércio internacional do México. No caso dos Estados Unidos, sim, teria problema, porque estão próximo de 80%, né? Mas no caso do Equador, só 0,4%. Mas acho que é sintomático de um mundo que tende, com esses governos mais nacionalistas, praticar muito mais atitudes protecionistas em detrimento de atitudes mais internacionalistas. E por isso que eu falo, né, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele é muito simbólico e ele pode acabar influenciando outros países a saírem de organismos internacionais como a OMS, como o Acordo de Paris e adotar também medidas mais protecionistas, alegando uma defesa de mercado. Enquanto isso, pessoal, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, está em sua volta pela América Central, já passou pelo Panamá, discutimos aqui, né? Que conseguiu, mesmo que o Trump fala que ainda existem alguns perigos, conseguiu o objetivo pelo menos inicial. O Panamá, ele está saindo da nova Rota da Seda e promete mais conexões, conversações de topo com os Estados Unidos. E agora o Marco Rubio está em El Salvador. Dos países, eu diria que é o que ele vai ter menos problemas, porque o Nayib Bukele se mostra, né, como um grande apoiador do Trump, inclusive estava na posse presidencial do Trump ali no dia que ele se elegeu, né, o dia que ele foi alçado aí ao cargo de presidente. Os dois conversaram, prometeram ali trocar, inclusive, a possibilidade de receber deportados, mas não só. A gente sabe que El Salvador convivia com o problema, pessoal, não há tempo hábil, né, pra gente falar aqui no vídeo. Eu já participei algumas vezes do podcast do Vilela e um dos programas, talvez um dos mais interessantes que eu participei, que é o Inteligência Limitada, foi discutindo a questão justamente de El Salvador, recomendo bastante, tá? Mas El Salvador não é que vivia com problema de criminalidade só, era problema de gangues internacionais que atuavam em El Salvador e formavam como se fossem espaços de estado, espécie de estados paralelos. Ele conseguiu reduzir demais a criminalidade, hoje pareia com o Canadá, o país mais seguro das Américas, mas há críticas da oposição que ele tenha violado alguns princípios relacionados aos direitos humanos. Não entraria aqui nessa pauta, né, não é o tema, mas fato é que você tem o Cecote, que talvez seja a grande referência, e outras prisões ali para receber esses prisioneiros de alta periculosidade.
O que El Salvador está considerando agora é fazer um acordo com os Estados Unidos para receber esses criminosos pertencentes a gangues. Isso é bem importante, tá? Prisioneiros, entre aspas, comuns, não vão para esse centro de confinamento, para o Secote, que tem todas as condições especiais. Ali a gente está falando para membros de gangues, que são coisas mais pesadas, né, do que, entre aspas, prisioneiros comuns. Essa parceria estabelece que pode ser imigrante, regular, irregular, até mesmo pessoas que tenham nacionalidade dos Estados Unidos, mas que pertençam a essas gangues, a formação desses estados paralelos, possam ser deportados para El Salvador em troca de uma taxa. Nayib Bukele alega que essa taxa seria irrisória frente ao PIB americano, mas importante para a construção, para revigorar El Salvador. Em compensação, para os Estados Unidos, pode ser super importante, porque você vai desmobilizar a atividade criminosa do país em um país que já é especializado nessas questões, que é El Salvador. E aí, pessoal, proposta interessante? Vale lembrar que alguns órgãos de direitos humanos já começam a criticar, porque você estaria exportando prisioneiros e isso pode estar relacionado a uma atividade que não respeita princípios básicos. Você concorda? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve também toda a polêmica envolvida no Trump, que estaria agora pegando parte dos imigrantes regulares, geralmente aqueles também de maior periculosidade, e colocando em Guantánamo. Vale lembrar que Guantánamo é uma base dos Estados Unidos em território cubano, que existe uma prisão que foi construída em meados dos anos 2000 com uma resposta ao atentado, ao World Trade, enfim, né, sabe o que eu estou falando, numa época em que o Bush precisava ali prender algumas pessoas que estavam atentando contra o Estado americano. Existem denúncias de enfim, desrespeito aos direitos humanos, pessoas que são condenadas e estão presas sem passar pelo devido processo legal, então há também discussões relacionadas a esse campo de, enfim, né, que grande parte das pessoas falam, ou seria somente um combate ao terror, tananã. Pois bem, né? Cara, só deixando claro, tá, que às vezes eu falo assim, a gente sabe que a nossa plataforma não gosta muito de conteúdos sensíveis. Eu sei que é um pouco chato, mas infelizmente tenho que falar dessa maneira, tanto pela questão do alcance do vídeo, porque isso pode ser cortado pela nossa plataforma, quanto também pela questão da monetização. Cara, que convenhamos, é importante até para eu continuar mantendo aqui o meu canal, né? Enfim, guardado esse recado rapidinho, porque muitas pessoas falam aqui nos comentários, tudo é por conta do algoritmo aqui da nossa plataforma, tá? Então, o Trump, mesmo a despeito dessas críticas relacionadas aos direitos humanos, começa a enviar os primeiros presos para Guantánamo hoje, segundo o porta-voz do Trump. Enquanto isso, eu queria fazer uma análise um pouco mais macro com vocês em relação às vitórias que o Trump teve nos últimos dias. Porque, de fato, vamos lá, e eu sempre falei que esse era o princípio de negociação do Trump, ele joga o verde para colher o maduro, né? Já dizia aí as pessoas um pouco mais antigas. Que sentido, professor? Ele vai lá, fala assim, vou fazer intervenção militar, vou colocar taxa de 60%. Por quê? Porque aí o outro país fica assustado, estamos falando da maior potência geopolítica internacional, que é os Estados Unidos, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista econômico, e aí, ao invés de, sei lá, o país aceitar taxas de 60%, ele fica feliz se os Estados Unidos colocarem só 10%. Pô, mas não tinha nada antes, entende? Ah, vou fazer uma intervenção militar no Panamá. Não faço intervenção militar. Eu prometo que eu afasto um pouco os chineses, mas consigo algumas tarifas preferenciais para vocês, Estados Unidos. Entende? Ele joga lá no alto a régua para conseguir o meio termo. Na questão, por exemplo, do Panamá, querendo ou não, o Panamá, ele anunciou a saída do Road and Belt, da nova Rota da Seda, se afastando dos chineses e prometendo maior cooperação com os Estados Unidos. Em relação a México e Canadá, de novo, a gente teve um acordo em que México e Canadá prometeram reforçar suas fronteiras e despender recursos próprios para maior proteção ali dos territórios. No caso da Groenlândia, por exemplo, a Groenlândia também prometeu maior cooperação militar com os Estados Unidos, lembrando que a Groenlândia pertence à Dinamarca e já tem base americana no seu território, e uma região do Ártico que é super estratégica. Rotas comerciais, exploração de minerais metálicos, como por exemplo o lítio, exploração de combustíveis fósseis. O caso, por exemplo, talvez da Colômbia, talvez tenha sido um dos mais sintomáticos. O Gustavo Petro, por exemplo, presidente da Colômbia, anunciou que não receberia os deportados quando foi anunciado uma ameaça de sobretaxar os colombianos em 25%, com a possibilidade de 50% em questão de uma semana. E, de repente, o Gustavo Petro foi obrigado a voltar atrás e anunciou que ia receber, sim, os deportados.
Portanto, podemos colocar uma vitória do Trump? Eu diria que sim, mas com ressalvas. Sabia? O professor não gosta do Trump. Calma, tá? Escuta o que eu tô falando. No caso, por exemplo, de Canadá e México, o Canadá, e isso não tô mentindo, tá? No vídeo de ontem eu falei isso para vocês. O Canadá alegava que ele não entendia porque ele tinha feito uma proposta de um acordo com o Trump, anunciando que ia despender 1,3 bilhão de dólares e mandar a Guarda Nacional para a fronteira, em troca da não sobretaxa. Professor, mas não foi esse acordo que o Trump aceitou agora? Sim. O caso do México despendendo 10 mil militares para a fronteira. Pô, galera, se a gente pega notícias, por exemplo, de 2019, o México já tinha colocado 15 mil. Em 2021, 10 mil. Entende? Claro que, assim, é importante, mas eu diria que é muito mais um simbolismo do que qualquer outra questão. O canal do Panamá, por exemplo. O Panamá anunciou a saída do Round and Belt, da nova Rota da Seda. Sabe qual país também anunciou que não pretende fazer parte da Rota da Seda? Brasil. Mesmo assim, hoje, dos países da América Latina, o Brasil é o país que mais recebe investimentos chineses, mesmo sem fazer parte da nova Rota da Seda. Entende que pode ser muito mais simbólico? Então, eu acho que assim, né? Aqui deixa de ser questão de informações para vocês e minha análise. É importante para o Trump, ainda mais no começo de período presidencial, mostrar que as suas políticas vão dar certo. Então, ele fazendo uma retórica agressiva, partindo para cima de outros países. A gente teve a porta-voz da Casa Branca falando que o Canadá teve que se ajoelhar aos Estados Unidos. Entende como isso é simbólico? Mas, na prática, talvez não tenha objetivos tão glamurosos como queria num primeiro momento. Pelo menos, claro, para evitar. Ou pode ser que seja só assim uma medida emergencial, porque de fato México e Canadá no futuro vão colocar, ao invés de 10 mil, sei lá, 50 mil, vão gastar mais recursos ainda para proteger a fronteira. Entende? Pode ser também que o Trump percebeu que comprar briga com os 3 maiores parceiros comerciais, China, Canadá e México, possa ser um grande prejuízo. A gente teve dados, por exemplo, que isso poderia acarretar inflação, prejuízo às empresas. Uma guerra comercial, ainda mais com a China, galera, não tem vencedores, né? A gente tem um prejuízo para o capitalismo mundial, principalmente aí dos Estados Unidos e da China. Então, você acha que o Trump saiu como um grande vencedor? Mesmo alguns pontos sendo muito mais simbólicos do que exatamente concretos? Deixa aí nos comentários. Mas fato é, pessoal, que ele falou grosso e o mundo foi obrigado a responder. Menos a China, né? Talvez a China, pessoal, seja o país que mais consegue fazer retaliações a essas medidas mais agressivas do Trump. Afinal, estamos falando da segunda maior economia do planeta e que dispõe hoje do ser o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, inclusive controlando algumas questões que são estratégicas para o mercado americano, como, por exemplo, as terras raras, que falaremos daqui a pouquinho aqui no vídeo. A China anunciou que vai taxar os Estados Unidos em 15% do carvão e do gás liquefeito e 10% de petróleo, máquinas agrícolas e alguns carros de luxo. Vai lembrar, pessoal, que, de novo, é importante? Claro que é. Mas se a gente for pegar, por exemplo, do que os Estados Unidos importam, aliás, do que a China importa, pouquíssimo do gás liquefeito vem dos Estados Unidos, por questão de 2%. A questão, por exemplo, dos automotivos, os Estados Unidos também não é um grande exportador para a China, que importa muito mais dos japoneses e dos europeus. Então, é simbólico? Claro que é. Mas, assim, concreto, nossa, uma grande ameaça à economia chinesa? Talvez não. O próprio Xi Jinping, ele colocou que ele pretende fazer reuniões com Trump essa semana para discutir a questão das tarifas. E vale lembrar que a China, ela anunciou que ela pretende fazer um acordo com os Estados Unidos, que entende os anseios do Trump de um déficit na balança comercial muito grande. Então, que pode até figurar, até trouxe para vocês que isso pode ser prejuízo ao Brasil, porque a China pode firmar um acordo com os Estados Unidos ainda essa semana, em que se comprometa a comprar mais produtos americanos para reduzir o déficit comercial. E talvez nesses produtos estejam concorrentes brasileiros, como a soja e o milho dos Estados Unidos, impactando as próprias exportações brasileiras. Entende? A própria China colocou que a imposição unilateral de tarifas é uma grave violação das regras da OMC e não só não ajuda a resolver o problema, como prejudica a cooperação e o comércio entre Estados Unidos e China, que são as 2 maiores economias do planeta. Além disso, pessoal, a gente teve a China anunciando uma investigação contra a Google, que também, de novo, pouco atua na China, pela política antitrust, pela questão do monopólio.
E, aliás, como eu sempre trago, né? Olha como um tá maluco. A China querendo uma maior concorrência entre as empresas, coisa geralmente de países mais liberais, e anunciando que vai recorrer na OMC, alegando que os Estados Unidos são muito intervencionistas, sobretaxam muitos produtos. Lembrando que os Estados Unidos, supostamente, é o precursor do capitalismo liberal, né? E a China é um país socialista, claro, socialismo de mercado, mas um país socialista. E aí, pessoal, será que teremos acordo Estados Unidos e China ainda essa semana? Eu, particularmente, aposto que sim. E lembrando que o Trump, ele tinha prometido inicialmente taxas de 60%. Por enquanto, colocou 10%. Vamos ver se elas vão se manter. A gente teve, pessoal, também notícias relevantes ligadas a declarações do Trump e confirmadas também, né, por membros ali da Ucrânia, de um acordo previsto entre Ucrânia e Estados Unidos. A gente sabe que a guerra não está fácil para a Ucrânia. Eu venho trazendo para vocês deserções generalizadas de soldados, a Ucrânia perdendo territórios, sim, num ritmo lento, mas perdendo territórios, inclusive em regiões estratégicas, como por exemplo Donetsk, e a tendência, o próprio governo Trump falou isso, que não conte Zelensky com uma ajuda financeira que vocês recebiam, similar ao que era na administração Biden, porque os Estados Unidos vai controlar muito melhor suas finanças. A gente teve até a declaração dos Estados Unidos anunciando a paralisação durante 3 meses da ajuda, a ajuda externa. Excetuando, né, para Israel e também para o Egito, mas para a Jordânia, até para Taiwan, para a Ucrânia ser finalizada. E a grande questão estava envolta, eu sempre trago para vocês, nos casos de corrupção da Ucrânia, que são generalizados, o próprio Zelensky admite que grande parte dos recursos destinados dos países ocidentais, ele nem chegou a ver dos Estados Unidos e da União Europeia, e também da falta de objetivos, né? Pô, os Estados Unidos vai lá, fornece questão de bilhões, centenas de bilhões de dólares. O que a Ucrânia consegue? Uma derrota mais demorada? Pô, talvez não fosse esse o objetivo principal. Então, o Trump colocou que a Ucrânia tem uma coisa que interessa muito aos Estados Unidos, que são os minerais terras raras. E aí, pessoal, sou obrigado a admitir, tá? O Trump ele é mais sincero que o Biden. Vocês acham que os Estados Unidos nunca teve interesse ali em ajudar a Ucrânia a cooperar com a Ucrânia? O Biden estava pensando em manter a democracia, em proteger os ucranianos contra os russos, né? Porque pensa muito na questão da liberdade anti-imperialista. Para, né? Tem que ser sonhador para achar isso. O Trump joga claro. Olha, eu, Estados Unidos, preciso diversificar minhas opções de minerais terras raras. Para quem não sabe, minerais terras raras é um conjunto de quase 20 minerais que são super importantes para a produção de equipamentos de alta tecnologia, inclusive equipamentos militares. Hoje nós temos quase 70% da exploração desses minerais na China e 85% do processamento também sendo feito no país. Ou seja, caso a China decida retaliar os Estados Unidos, isso pode comprometer até a indústria de defesa americana. Ah, professor, os chineses jamais fariam isso. Fizeram com o Japão. Em meados de 2010, cessaram a produção e exportação para os japoneses por conta de disputas territoriais nas ilhas ali na região do Pacífico, entende? Então, o Trump sabe que ele ameaçando colocar 10%, enfim, isso pode impactar na exportação desses minerais. Poxa, tem a Ucrânia, né? Que tem bastante desses minerais sensacionais. O Trump colocou que ele pretende, né, investir na Ucrânia, que ele pretende continuar fornecendo ajuda militar, ajuda econômica, desde que a Ucrânia também ceda os seus minerais às suas terras raras. A gente fala de reservas gigantescas que estão estimadas, é difícil ter uma precisão muito grande, em quase 10 trilhões de dólares. Isso pode fazer com que a Ucrânia continue recebendo investimentos estrangeiros e que também faça com que os Estados Unidos dependam menos da China. Temos alguns problemas. Primeiro, vários desses territórios, desses 10 trilhões de dólares, estão em áreas que já estão dominadas pela Rússia. Inclusive, uma das maiores reservas de lítio da Ucrânia estão hoje somente a cerca de 10, 11 quilômetros da frente de avanço dos russos, em Donetsk, região que deve ser controlada inclusive no futuro próximo. E aí, como que os Estados Unidos teriam acesso a esses minerais se hoje eles estão sob controle dos russos? Aliás, foi o que a Ucrânia colocou, tá? Olha, a gente aceita fazer esse acordo desde que vocês, Estados Unidos, prometam que esses minerais não cairão na mão dos russos, ou seja, vai ajudar a gente militarmente, contendo o avanço da Rússia. Será?
Será que os Estados Unidos vai consolidar sua posição militar em regiões que a Rússia hoje considera que são da Rússia, em troca desses minerais terras raras? Porque a gente teria um embate direto entre duas forças militares que têm capacidade nuclear. Não sabemos, tá? Outro ponto. A União Europeia, ela também depende muito desses minerais e depende muito dos chineses. A União Europeia alega que quer que a Ucrânia entre para o bloco, porque a União Europeia é super boazinha e pensa no futuro da Ucrânia. Para, né? Interessado também nos minerais, no solo, na produção de grãos dos ucranianos. Se um acordo de exclusividade for feito com os Estados Unidos, isso pode até mesmo afastar a Ucrânia da União Europeia. Mas talvez seja o sopro de esperança do Zelensky. Ou seja, eu garanto apoio militar e defesa, pelo menos para a Rússia não avançar mais, em troca dos seus minerais, terras raras. E aí, pessoal, será que vai rolar? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia bem importante acerca da paz, ou pelo menos de um cessar-fogo na República Democrática do Congo. Para quem não sabe, a República Democrática do Congo é vizinho de Ruanda, e Ruanda passou por um processo. Talvez todos aqui já tenham ouvido falar, ou não, tá? Não vou explicar o conflito inteiro, claro, mas que envolve o GNU, enfim, que aconteceu em Ruanda em 1994, quando a gente teve os Tutsis sendo perseguidos pelos Hutus. É fato, pessoal, que houve intervenção internacional, enfim, mas a gente fala de quase 800 mil a 1 milhão de mortos, além de vários refugiados. Quando a gente teve o estabelecimento do fim desse GNU, parte dos Hutus acabou migrando em direção à República Democrática do Congo. A alegação hoje de Ruanda e de um movimento chamado de M23, que é composto pela maioria Tutsi, é que o governo da República Democrática do Congo passa um certo pano e não persegue os Hutus, responsáveis pelo genocídio contra a população Tutsi. Por conta disso, já tivemos vários embates, inclusive intervenção da ONU com as suas missões de paz, e o movimento M23, que o Paul Kagame, que hoje é o presidente de Ruanda, alega que não tem relação, mas aparentemente há, tá? O M23, então, alegando que a República Democrática do Congo não combate os Hutus como deveria e que mantém uma certa perseguição, não deixando subir a cargos oficiais do exército, fazer parte do governo, aqueles Tutsis de Ruanda, o M23 começa a dominar algumas posições, principalmente na posição mais norte e leste do território. Por exemplo, o território de Goma. Vale lembrar, pessoal, que com isso a gente teve recentemente a tomada dos territórios, o Paul Kagame alegando que não tem ligação, mas a República Democrática do Congo até rompendo relações com Ruanda, alegando que sim, esses grupos são financiados. E o que a República Democrática do Congo alega? Não tem a ver com possíveis perseguições, com questão étnica, tem a ver com o controle dos nossos minerais. A República Democrática do Congo, principalmente naquela região, é muito rica de ouro, estanho e principalmente tântalo. A gente fala hoje de quase 40% da produção desse mineral no Congo. Inclusive, ele é super importante para a questão de baterias, componentes. A própria Apple, por exemplo, ela é acusada de comprar o que a gente chama de minerais do ódio ou minerais do conflito, porque alega que compra os minerais do tântalo, compra o tântalo, né, de áreas de conflito, beneficiando esses grupos intervencionistas. Esses grupos que promoveram, só nos últimos dias, a gente fala de 700 mortes e mais de 2.800 feridos. Professor, o que aconteceu então? O movimento M23, até com cooperação do governo também de Ruanda, alegou um cessar-fogo por questões humanitárias. A gente tem agora um plano de paz chamado de Missão MONUSCO, que está sendo liderado por um general brasileiro que promete manter a estabilidade regional. Há um cessar-fogo, não sabemos quanto tempo isso vai durar, porque, de novo, envolve a disputa de um mineral super importante utilizado em componentes de altíssima tecnologia e que tem um arcabouço por trás de possível perseguição étnica entre Ruanda e República do Congo. E aí, pessoal, quem tá certo nessa, hein? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.